Vamos abrir em Efésios, capítulo 2. Tirar a máscara aqui. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Como tantas outras porções da palavra de Deus, a gente tem vontade de ler tudo, né? Mas nós vamos ler só alguns versículos. A partir só do 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus em espírito. Quando nós lemos esse trecho, nós lembramos da maneira tão preciosa como o Senhor nos trouxe e nos aproximou. Nós temos que lembrar que, de fato, nós, gentios, acho que todos nós aqui somos enganados, estávamos fora da aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. E esse grande mistério que Deus tinha desde antes da fundação do mundo, esse grande mistério que é a igreja, Deus nos revelou. Quando o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, Filho de Deus se encarnou. Ele tinha em si mesmo um propósito, que era satisfazer plenamente o coração do Pai. Por outro lado, o Pai tinha um propósito no seu coração, que era satisfazer plenamente o seu Filho. Nós sabemos que no Senhor Jesus converge todas as coisas, como nós lemos no primeiro capítulo desse livro. Nós sabemos que no final dos séculos, todas as coisas serão convergidas nele. Mas nós damos graças, Senhor, porque hoje nós, irmãos e irmãs, né, uma pequena representação da igreja do Senhor. Nós podemos juntos lembrar do Senhor. Lembrar de fato que, como diz aqui, mas agora em Cristo Jesus. Nós somos colocados em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil a gente compreender isso muitas vezes, mas se trata de uma realidade espiritual fundamental. Quando o Pai nos coloca em Cristo Jesus, o Pai não vê a nós, mas vê ao seu Filho. E se nós podemos hoje participar dessa mesa, se hoje nós podemos ter acesso a essa redenção, a essa salvação, foi porque o Pai nos colocou em Cristo. Foi a grande misericórdia que nos alcançou. E diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esse sangue que nós temos diante de nós, né, como o Senhor Jesus deixou para nós o pão e o cálice, para que lembrássemos da sua morte, do seu sangue que foi vertido. É esse mesmo sangue, foi por esse sangue que nós fomos aproximados de Deus. Eu não sei o quanto que, de fato, nós conseguimos
entender ou perceber a grandiosidade desse ato. Mas certamente um dia isso vai ficar muito visível. Um dia, irmãos, que está muito em breve. E para grande tristeza, aqueles que não conheceram o Senhor, aqueles que não receberam o Senhor, vão caminhar para a perdição eterna. Grande tristeza e grande peso sobre nós. Aquele que não creu no Senhor Jesus, ele vai ter a morte eterna. Nesse momento, eu acho que não vou dizer que vai ter prazer algum para nós contemplarmos isso, mas esse destino que pesa sobre esse mundo. Esse destino que pesa sobre a humanidade daqueles que não creram no Senhor Jesus. O que nós fizemos? O que você fez? O que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Nós recebemos a salvação pela graça no meio da fé. Então, se nós estamos aqui hoje, foi pela misericórdia do Senhor. A grandiosidade dessa salvação, dessa remissão, talvez seja muito maior do que aquilo que nós podemos contemplar, podemos entender hoje, né? De alguma forma, a gente vê como o Senhor nos resgatou. A gente sabe isso, o Senhor nos resgatou do império das trevas. Esse é o império que era o nosso império, era onde nós estávamos subjugados pelo inimigo de Deus. Subjugados pelo inimigo de Deus. Era o império das trevas. E pelo seu amor, ele nos transportou. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos aproximou pelo seu sangue. Então, quando nós partirmos o pão hoje, que nós possamos, de fato, lembrar como estamos feitos, lembrar do Senhor, da sua morte na cruz do Calvário, a morte perfeita. O Cordeiro sem mácula se deu por você e por mim. E nesse pão que nós temos diante de nós, estão representados todos aqueles que foram por ele redimidos. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Todos aqueles que a palavra de Deus fala lá em João, que, de fato, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no Senhor. Nesse pão, irmãos, estão representados todos aqueles a quem o Senhor redimiu. Então, quando esse pão for partido, nós lembramos de como o Senhor foi partido por nós. Mas, de alguma forma, nós lembramos que nesse pão, nós vemos, por outro lado, a unidade do seu corpo. Que nós possamos, de fato, participar, né, com essa consciência, discernindo, de fato, o corpo. Né, porque esse memorial foi o Senhor que estabeleceu para nós nessa noite. Ele nos aproximou pelo seu sangue. E, graças ao Senhor, por isso nós temos paz e nós temos esperança. Vou pedir para algum irmão poder nos ajudar com o partir do pão. Senhor, nós damos graças nessa noite. Que o Senhor permite que mais uma vez estejamos juntos aqui como irmãos e irmãs na tua presença. Para lembrarmos do Senhor, conforme o Senhor nos ordenou. Ó Senhor, o Senhor sabe quão esquecidos nós somos. Quão facilmente as lidas diárias, Senhor, ao longo da semana nos fazem esquecer do teu sacrifício, da tua obra, Senhor. Mas, ó Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela tua graça, o Senhor prepara esse banquete diante de nós, para que nós possamos, de fato, lembrar daquilo que o Senhor realizou por nós. Essa grande salvação. Somos gratos ao Senhor porque nós fomos totalmente salvos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque nós podemos lembrar do Senhor. Senhor, louvamos o teu nome nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedestal aqui. Ah, você vai ficar aí? Sempre. Vamos ouvir bem? Amém. Dá um sinal. Isso. Graças ao Senhor. Bom, irmãos, essas mensagens que os irmãos têm compartilhado, eu tenho desfrutado bastante, tanto das palavras proféticas, né, com relação à questão de hoje, né, dentro do contexto internacional, são palavras proféticas que foram compartilhadas pelo Mário, muito me impressionou, e também o que tem sido compartilhado pelo Luiz. Mas hoje eu vou seguir mais ou menos, não é exatamente, mas eu vou compartilhar um pouquinho do que eu tenho ganhado, aproveitando um pouquinho do gancho do que o Luiz tem compartilhado. Não exatamente o assunto,
mas é alguma coisa relacionada ao que ele tem falado. O Luiz ele é cuidadoso ao compartilhar e ele nos dá um panorama histórico bastante interessante. E isso tem trazido um deleite, um fortalecimento para a minha fé, assim, de uma maneira muito preciosa. Exatamente o que me chama bastante atenção no compartilhar do irmão Luiz é que ele mostra assim a veracidade dos fatos que ocorreram quando Jesus estava aqui na Terra. Ele tem nos compartilhado, por exemplo, de atores, personagens que viveram ali na época de Jesus, que realmente existiram, que estavam ali em Jerusalém, exatamente na época de Jesus. Personagens como Pôncio Pilatos, como Anás, como Caifás, e tantos outros que ele tem falado conosco. Então, isso nos faz ver que a palavra de Deus ela não é somente doutrina, mas é também um livro de história. É um livro que tem história da humanidade. E ela não é um livro de ficção, não é também um livro de poesias, mas é um livro de uma narrativa histórica, exatamente o que aconteceu. A palavra de Deus, então, ela é composta basicamente de 70% de história e 30% de doutrina ou profecia, como o Mário tem nos falado. Então, 70% do relato bíblico é história. Por exemplo, o livro de Gênesis é um livro difícil de nós lermos do ponto de vista histórico, porque é um livro que está bem distante de nós em termos de tempo. Mas hoje existem estudos, existe a arqueologia que tem provado as coisas que a Bíblia diz. Um exemplo clássico é a Arca de Noé. Até recentemente, quando a gente ouvia falar sobre a Arca de Noé, a gente achava que aquilo era demais para a nossa fé. Aquilo era demais para entender. A Arca de Noé, ou mesmo a Torre de Babel, até mesmo a história de Adão e Eva. Mas hoje a própria arqueologia tem comprovado esses fatos. Isso são fatos. Então, eu vou falar um pouco sobre a palavra de Deus. Deus, ele deseja se relacionar com o homem. Ele deseja se revelar para o homem. E ele faz de duas maneiras. Da mesma maneira que nós fazemos. Nós nos relacionamos de duas maneiras. E Deus usa essas duas maneiras que nós usamos no nosso dia a dia também para falar conosco. Uma maneira que nós usamos para nos relacionarmos é através da nossa fala, através da nossa verbalização, do oral. Né? Vou falar com o Tiago, verbalmente eu falo com ele. Mas eu tenho uma outra maneira para falar com ele. Eu posso falar através de e-mail, eu posso falar através de uma carta, ou seja, eu posso usar o meio de escrita. Né? Então, essas duas maneiras Deus usa para falar conosco. Deus fala através do Filho, Deus fala através dos profetas, e Deus fala através da sua palavra escrita. Então, é dessas duas maneiras que Deus nos fala. Deus nos fala através dos profetas, e Deus verbalmente, oralmente, né? Quando os irmãos estão compartilhando, né? Como nós somos edificados, como nós somos fortalecidos, como a nossa fé é fortalecida, ou seja, a palavra que nós ouvimos. Isso é a maneira de Deus nos falar, oralmente, verbalmente, pela palavra. Outra maneira, através da escrita, através da meditação da palavra escrita. Né? Hoje o Mário leu um texto lá de Efésios. Então, nós precisamos de ler a palavra. Ler e estudar a palavra de Deus. Né? Isso nos fortalece.
Então, são essas duas maneiras que Deus fala. E é interessante, irmãos, que vamos, antes de prosseguir, vamos ler Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Eu falei que você ia cansar, mas... Eu mudei de braço. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Isso é Jesus falando ali para os judeus, no capítulo 5 de João, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Os judeus, eles tinham um costume parecido com o nosso de hoje. Eles reuniam regularmente nas sinagogas para estudar a Bíblia, para estudar as Escrituras. Assim como nós fazemos. Parece que a gente pegou esse costume dos judeus. Os judeus reuniam regularmente, pelo menos todos os sábados, e abriam as Escrituras e estudavam as Escrituras, examinavam as Escrituras, pesquisavam as Escrituras, porque eles entendiam que na Escritura eles poderiam ter nelas a vida eterna. Interessante. Eles já tinham essa busca, né? Eu me lembro que Luiz, há um tempo atrás, ele compartilhou conosco que a questão da vida eterna era uma questão bem assim, questão bem do dia a dia do judeu. É uma coisa que eles se preocupavam com relação à questão da vida eterna. É como nós hoje também, nós temos também essa preocupação. Recentemente eu perdi um ente querido e nós somos confrontados com essa questão da morte. E quando nós somos confrontados com essa questão da morte, nós somos confrontados com a cessação da vida, com a perda da vida. E nós questionamos muito essa questão de vida eterna. É uma coisa que nós carecemos de vida eterna. Então, os judeus, eles se reuniam regularmente para estudar, para pesquisar, assim como nós fazemos. Só que os judeus, eles ali na época de Jesus estava com eles. E a Bíblia, Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Ou seja, a palavra de Deus testifica acerca de Cristo. E Jesus é a palavra de Deus, ele é o Logos, ele é a vida. E ele estava presente, mas os judeus não queriam chegar até a Cristo para ter vida. Então, quando nós nos reunimos para estudar a Bíblia, nós temos que tomar esse mesmo cuidado para não incorrer no mesmo erro dos judeus, porque os judeus estudavam a Bíblia como se fosse um fim em si mesmo. Eles estudavam por estudar, para ganhar conhecimento, para ganhar cultura, porque as Escrituras é fonte de cultura. As Escrituras são fonte de cultura. Cultura no que diz respeito à história, arqueologia, conhecimento geral. Então, mas nós não podemos incorrer nesse erro de nos distrair em estudar a Bíblia e não perceber que a Bíblia, o estudo da palavra, ela tem que nos levar a algum objetivo. E ela nos quer revelar a Cristo. Então, nós temos que perceber, nós não podemos incorrer no mesmo erro dos judeus, mas nós temos que perceber que o nosso estudo da palavra é para nos revelar a pessoa de Deus e para nos revelar a pessoa de Cristo para nós. Ou seja, nós temos que ganhar Cristo. Nós temos que conhecer a Cristo. Esse é o objetivo de Deus, que nós conhecemos a seu Filho, que nós tenhamos conhecimento do seu Filho. Conhecendo o seu Filho, nós vamos ter conhecimento de Deus. Outro versículo que eu gostaria de ler com os irmãos é Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, havendo Deus outrora falado, então Deus fala. Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, irmãos, Deus fala. E o que Deus fala, ele precisa ser guardado por nós. A palavra de Deus precisa ser guardada por nós. E uma maneira que nós usamos para guardar a palavra de Deus, para nos lembrar da palavra de Deus, para não nos esquecermos da palavra de Deus, a melhor maneira é escrever o que Deus nos fala. Então, a escrita foi a maneira que o homem encontrou para escrever o que Deus fala, para registrar o que Deus fala. Porque Deus falando, sendo registrado, sendo escrito, nós temos as Escrituras. E isso é a fonte da nossa fé. É o fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus. É o fundamento da nossa fé. É a palavra de Deus que se tornou Escritura e hoje é a nossa meditação. Então, eu gostaria de... os irmãos podem achar o que isso tem a ver com o compartilhado especificamente do Luiz. É porque o Luiz nos trouxe de uma maneira assim, bastante clara, um pouquinho de contexto histórico, de história, de fundamento histórico da Bíblia, né? Então, é nessa linha que eu quero seguir. Então, eu gostaria de trazer para os irmãos um pouquinho da história. Eu tenho ganhado alguma coisa nesse sentido, então eu gostaria de trazer para os irmãos um pouquinho da história da escrita. Então, a palavra de Deus é a Escritura, a Escritura é escrita. E no século XIX, no século XIX exatamente, houve um grupo de teólogos chamados modernistas, que eles questionavam muito a veracidade da palavra de Deus, principalmente o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o Pentateuco e muitas porções da Bíblia, porque carecia de fundamentação científica, fundamentação histórica, para a comprovação que isso mesmo aconteceu, foi assim. Porque até no século XIX, não se tinha descoberto na ciência da arqueologia acerca das escrituras, acerca da escrita, da história da escrita. O que se tinha alguma coisa era acerca dos hieroglifos lá do Egito, ou da escrita cuneiforme lá da Suméria. Mas esses escritos, eles só foram desvendados, só foram traduzidos no século XIX. No século XIX é que os hieroglifos e a escrita cuneiforme, que era uma coisa dos egípcios e dos sumérios, que foi descoberta. Então, como é que é isso? Se Moisés viveu aproximadamente entre o século entre 1500, 1400, 1500 antes de Cristo, como é que ele escreveu? Como é que ele escreveu se na época a escrita era egípcia ou era suméria e nós só descobrimos agora no século XIX a tradução desses escritos? Como é que ele escreveu? Exatamente por causa dessa argumentação, os teólogos modernistas desse século diziam que a Bíblia não era um livro confiável, a história não era confiável. Então, recentemente, a arqueologia descobriu outras coisas bastante interessantes que vieram confirmar. Então, irmãos, exatamente, eu gostaria de passar para os irmãos um pouquinho da história da escrita que foi descoberta recentemente, vou dar em linhas gerais, para os irmãos, e depois os irmãos podem aprofundar um pouquinho mais. Mas, tomando como base, a partir do dilúvio que aconteceu
em toda a face da terra, de acordo com a Bíblia, houve uma grande inundação na época de Noé. E Noé tinha 3 filhos, Cão, Jafé e Sem, com as 3 esposas, e a esposa de Noé foram colocados num grande barco, e com todos os animais e aves, e foram colocados dentro da arca, e houve um grande dilúvio, houve uma grande inundação, e morreram toda aquela civilização. E aquele barco, depois de aproximadamente 150 dias, ele pousou sobre o Monte de Ararat. Esse Monte de Ararat não é exatamente um Monte de Ararat, mas é um conjunto de montanhas, é um conjunto são montes ali na região, um grupo de montanhas, de serras, de cordilheiras, ali na região da Turquia, da Armênia, ou mesmo da Síria. Então, a arca pousou sobre ali na região da Mesopotâmia. E ali, exatamente, começou uma nova civilização. A partir desses 3 filhos, que são considerados 3 troncos da civilização. E ali no Monte de Ararat, ali nas fraldas, né, onde tem 2 rios, que é o Rio Eufrates e o Rio Tigre, que é uma região chamada Suméria, exatamente ali, a história da Bíblia se confunde com a história humana. A história da Mesopotâmia é o berço da civilização. E a Mesopotâmia é exatamente a região onde a Bíblia fala que os descendentes de Noé, eles começaram a se espalhar pela terra. E eles se estabeleceram ali, na região da Mesopotâmia, mais precisamente na região da Suméria, que foi a primeira civilização. E ali na Suméria, aquele povo, aquela civilização pós-diluviana, eles já inventaram a escrita, que é a escrita cuneiforme, que ela retrocede antes de Cristo uns 3.500 ou um pouquinho mais do que isso, a civilização sumeriana. Então, ali na Suméria, houve grandes inventos. Inventou-se a roda, inventou as cidades, inventou a escrita também, e inventou muita coisa. Mas a escrita foi inventada ali na Suméria. A escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, ela só foi traduzida agora recentemente no século XIX. Mas teve uma civilização pós a Suméria, que é a civilização egípcia, que é ali da região do Fértil Crescente, né, a Mesopotâmia, ali a Palestina, a Síria, a Palestina, até o Egito. Essa região, que é o berço da civilização, né, desde a Mesopotâmia, ali dos Sumérios, passando pela região ali da Síria, da Palestina, do Sinai, até o Egito, é a região do Fértil Crescente, que é o berço da civilização. E no Egito também se desenvolveu uma escrita. Isso há aproximadamente 3.000 anos atrás. Desenvolveu a escrita cuneiforme, a escrita dos hieroglifos. Então, hieroglifos tanto a escrita cuneiforme quanto a escrita de hieroglifos era uma escrita pictórica, ou seja, era uma escrita de símbolos, de aves, de peixes, de animais, de homens, de mão. Tinha, às vezes, mais de 3.000 símbolos a escrita de hieroglifos. 3.000 símbolos. Era uma escrita que era muito difícil de ser entendida, era muito difícil acesso a ela. Somente poucas pessoas sabiam dessa escrita. Mas ali no Egito ela era bem desenvolvida. E é interessante que Moisés, isso há 1.500 anos, ele era um homem poderoso em palavras e obras. E certamente ele entendia da escrita de hieroglifos, ele sabia ler
e escreveu hieroglifo. Mas não foi essa língua que ele se utilizou, não foi esse tipo de escrita que ele se utilizou para escrever o Pentateuco. Como eu disse, teve alguns teólogos chamados modernistas que questionavam a questão de Moisés ter escrito isso, porque provavelmente ele escreveria em hieroglifos, mas não foi hieroglifos que Moisés escreveu. Então, depois dos sumérios, dos egípcios, surgiu ali na região do Sinai, da península do Sinai, um povo chamado de mineiros ou pastores, que tinha acesso aos hieroglifos, mas tinham dificuldade de ser assim, um expertise naquela língua. Eles começaram a desenvolver a sua própria escrita, baseada principalmente nos hieroglifos. Esse início ocorreu aproximadamente há 1850 anos antes de Cristo. Ali, na Península do Sinai, começaram a desenvolver uma escrita. Essa escrita foi a escrita que, a partir dela, se desenvolveu o nosso alfabeto. O alfabeto que nós usamos hoje no português, no latim, no grego, no fenício, não se deu a partir dos fenícios. O nosso alfabeto ele se deu lá no Sinai, há 1850, 1900 anos antes de Cristo. Então, ali se deu início ao alfabeto, com os mineiros. Ali tinham algumas minas, tinham os pastores, e eles careciam de se comunicar, e eles começaram a desenvolver o alfabeto. Aconteceu ali no Sinai, em 1850 anos antes de Cristo. E aconteceu, interessante, então ali se desenvolveu um alfabeto, foi o que eles chamam de uma escrita proto-sináitica. Ali se desenvolveu a escrita que foi a base do alfabeto que nós usamos hoje. Aconteceu ali no Sinai. No Sinai. Coincidência, né, irmãos? Eu não acredito muito em coincidência. Eu acredito em arranjo divino, arranjo de Deus. É interessante que Moisés ele era um homem poderoso em palavras e obras. Mas antes de entrar no caso de Moisés, esse alfabeto proto-sináico, ele foi a base para o desenvolvimento de um alfabeto proto-cananeu e outro alfabeto fenício. E do fenício, ele foi para a Grécia. Foi onde se deu a escrita grega, ao grego. E dali foi para a Europa, onde se deu o latim. Então, o latim e o grego são irmãs, filhas do proto-sináitico, da escrita sináitica. E do latim, nós temos o português, nós temos o inglês e nós temos as línguas modernas. Até mesmo o árabe e o hebraico são línguas antigas, eles foram a partir dessa língua proto-sináitica, e depois proto-cananeu. Exatamente ali na região do Fértil Crescente, onde aconteceu isso. A escrita se desenvolveu ali. Agora, um fato interessante é que Moisés viveu
1.500 anos antes de Cristo. 1.500. 1.500 anos, ele foi criado ali no Egito. E foi criado aprendendo os hieroglifos, escrevendo, lendo, e se tornou um homem poderoso em palavras e obras. Mas Deus tirou ele lá quando ele tinha 40 anos e levou ele para o Sinai. Levou ele para o Sinai. O Sinai já tinha o alfabeto proto-sináitico. Interessante que isso é uma coisa, já é uma inserção minha. Mas, normalmente, quem sabia ler e escrever eram os reis, os sacerdotes, eram os escribas, eram os graduados, principalmente os sacerdotes. E o Moisés, ele foi para o Sinai. E o Sinai já tinha estabelecido essa escrita proto-sináitica, que já era uma língua, era uma escrita já bem desenvolvida. Isso que eu estou falando com os irmãos, os irmãos depois podem confirmar. Existem textos, existem cerâmicas, existem tabletes com essa linguagem proto-sináitica. Depois os irmãos podem se certificar disso. E Moisés, com 40 anos, ele foi para o Sinai. Ele encontrou ali com Jetro. Jetro era um sacerdote, já era uma autoridade, Jetro era um pastor. E certamente Jetro sabia bem essa linguagem, essa escrita. E Moisés, sabe quanto tempo que Moisés ficou ali no Sinai? Ele ficou 40 anos no Egito. Ele ficou 80 anos ali no Sinai. 80 anos no Sinai. E Deus falou com ele lá em Êxodo capítulo 17, 14. Êxodo capítulo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Isso há aproximadamente 1.500 anos. 1.500 anos antes de Cristo. Se Moisés tivesse escrito em hieroglifos, só agora, no século XIX, que nós vamos saber o que Moisés escreveu. Mas ele não escreveu em hieroglifos. Ele escreveu nessa escrita proto-sináitica, que foi a mãe ou o pai de todas as outras escritas, inclusive do português. Então, Moisés, ele ficou 80 anos ali no Sinai, e ele aprendeu essa língua, ele aprendeu essa escrita. E foi nessa escrita que ele escreveu. E dessa escrita que gerou o hebraico. O hebraico antigo veio a partir dessa língua, o hebraico. Ele não escreveu em hebraico. Recentemente foi descoberto, em 1947, foi descoberto ali em algumas cavernas da Palestina, ali nos desertos da Palestina, alguns rolos que estavam dentro de vasos, e esses rolos tinham um livro de Gênesis, que é hoje o manuscrito num pergaminho mais antigo que nós temos. E esses pergaminhos, não somente de Gênesis, mas de toda a Bíblia, o livro de Gênesis, achado ali em 1947, a data dele é de 100 anos antes de Cristo. Mas o livro de Isaías, ele data de 3 séculos antes de Cristo. E os livros, eles são escritos em hebraico. E esses escritos achados, eles foram de 100 anos antes de Cristo, de 250 a 300 anos antes de Cristo. Esses escritos foram confrontados com o que nós temos hoje
A nossa Bíblia Sagrada é exatamente o mesmo. O livro de Isaías é o mesmo livro de Isaías achado de 3 séculos anteriores a Cristo. Então, esse livro que nós temos na nossa mão, irmãos, é uma preciosidade. Isso é uma preciosidade. Isso é de um valor imensurável. Isso é verdade. A Bíblia não é um livro de poesia. A Bíblia é um livro de registro histórico. É um livro escrito. Eu gosto muito de falar o seguinte, que o que eu creio tem certidão e registro. Tem certidão e registro a minha fé. Tanto é que os cartórios, eles falam assim, eu dou fé. Está escrito, eu dou fé. Então, a nossa Bíblia, a nossa fé, ela tem registro, certidão e registro. Tem fundamento. Nosso fundamento é sólido. Lucas, quando escreveu, nosso irmão Luiz compartilhou conosco, nos chamou a atenção. Lucas, quando escreveu, ele foi criterioso, ele foi um pesquisador, ele escrutinou e escreveu aqueles fatos que realmente aconteceram para que nós não nos esquecêssemos dele. Então, isso é a história da nossa Bíblia, é a história da nossa Escritura, desse livro sagrado que nós temos nas nossas mãos. Então, irmãos, Moisés aprendeu e Moisés escreveu. Hoje, os estudiosos não têm dúvidas sobre a questão da autoria do livro do Pentateuco. Foi um profeta, foi Moisés quem escreveu. Né? Então, irmãos, aí eu dei uma breve história, tá? Então, nós começamos lá com... É interessante, né, irmãos? Tudo aconteceu ali na Mesopotâmia, começou na Mesopotâmia. Por que na Mesopotâmia? Mesopotâmia é a região entre rios. Entre rios é região de terra fértil, onde tem água, onde tem gado, onde tem agricultura forte, onde se pode se estabelecer. Então, ali na Mesopotâmia, a região onde a história da nossa civilização começou. E a Bíblia faz esses registros. E nós damos graças a Deus, porque o Senhor nos deu a escrita, e a escrita é a maneira que Deus nos fala, e a palavra de Deus é a verdade. Então, eu gostaria de trazer agora para o Novo Testamento. Então, irmãos, só para lembrar, 70% da escritura, da Bíblia, nossa Bíblia, é história. E é história verdadeira. A Bíblia é uma narrativa história, não é poesia, não é livro de ficção, mas é uma narrativa de fatos que realmente aconteceram e que a própria arqueologia, a cada dia, tem confirmado. Confirmado a questão do dilúvio, confirmado a questão da Arca de Noé, confirmado a questão da Torre de Babel, confirmado o êxodo do povo de Israel, confirmado a história de Israel, confirmado, a ciência tem confirmado, não tem como dizer que Jesus é uma ficção, que Jesus é uma invenção. Não tem. O nosso Senhor Jesus, ele realmente existiu numa época, num lugar, ele tem nome, ele teve amigos, ele teve discípulos, ele teve uma família, ele é filho de Maria, de José, e ele tem uma descendência. Nosso Salvador realmente existiu. Vamos lá, vamos ler um pouquinho da Bíblia agora, do Novo Testamento.
João, capítulo 20, versículo 30 e 31. João 20, versículo 30 e 31. João escreve da seguinte maneira: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, é bem rico demais. Jesus fez, Jesus andou, Jesus caminhou naquela Palestina, naquela terra árida. Jesus fez sinais, fez prodígios, ensinou, expulsou demônios, curou enfermos, transformou água em vinho, multiplicou pães, andou sobre as águas do mar. Quantos sinais ele fez? Quantos prodígios ele fez? Isso foi registrado. Com qual objetivo? Para que creiais. Nós só vamos crer se é verdade. Nós só vamos crer em alguma coisa se é verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não é um livro de ficção, irmãos. Não é um livro de poesia. É uma narrativa histórica de fatos que realmente aconteceram aqui na Terra, foram registrados para que nós crescêssemos. Irmãos, e isso realmente acontece. A minha experiência de conversão, ela está muito ligada à palavra de Deus. Pregaram o evangelho para mim e eu fui fortemente tocado no meu coração. Fortemente tocado. Mas junto com a pregação, me deram um livrinho pequeno, só de evangelho, o Evangelho de João. E eu não largava aquele livro. Eu não largava. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E quanto mais eu lia, mais eu cria. E aquela semente foi crescendo. A fé foi crescendo. Então, a palavra de Deus, ela faz crescer essa fé. Então, irmãos, eu gosto de falar o seguinte, ao novo convertido, dar a Bíblia para ele ler, principalmente o Novo Testamento, para ele ler sobre a vida de Jesus, os escritos dos evangelistas, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Isso ele vai conhecer acerca de Jesus e vai crer. Se ele começar a ler lá no Gênesis, ele vai crer também. Mas é importante ele crer em Jesus, porque nós precisamos crer em Jesus. Então, ele precisa do Evangelho. Ele precisa de ler o Evangelho. Ler o Evangelho que fala sobre Jesus. Que aí, porque o próprio evangelista diz, isto foi escrito para que você creia. Creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o Evangelho foi escrito para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, a Escritura é muito preciosa. É muito preciosa. Nós temos a Escritura do Velho Testamento, quando os judeus se reuniam ali na sinagoga, eles estudavam o Velho Testamento, o Pentateuco, os Salmos, os Profetas, mas eles não aproximavam de Jesus para ter vida. Né? Hoje nós nos reunimos para estudar a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Mas nós devemos nos aproximar de Jesus. Nós devemos aproximar do Cristo, do Filho de Deus, para termos vida. E eu gostaria de ler também, para terminar, 1 João, capítulo 5, versículo 13. Mesmo evangelista. 1 João, capítulo 5, versículo 13.
Um novo convertido, ele deve ler o Evangelho, para ele crer, para ele desenvolver a sua fé. Agora, nós, que já somos crentes maduros, o evangelista escreve o seguinte: essas coisas vos escrevi. Lembrando sempre, o que a gente escreve é importante. Foi escrito porque é importante. Foi escrito para nós não nos esquecermos. Foi escrito para a gente sempre ler. Então, nós nos reunimos realmente, às vezes, tem pessoas que nos analisam. Eles gostam de reunir para ficar discutindo Bíblia. Eles são os intelectuais da Bíblia. Sabe de tudo de Bíblia. Conhece tudo de Bíblia. E se reúne para discutir. Discussões sem fim. Doutrinas sem fim. Não é isso, irmãos. Nós nos reunimos, não é para ganhar conhecimento intelectual de Bíblia. Nós temos uma realidade espiritual. Se esse conhecimento não ser mesclado com o Espírito, Jesus falou, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Se isso não for mesclado com o Espírito, se não tiver uma realidade espiritual, é vão o nosso reunião. Então, nós não somos intelectuais da Bíblia. Nós não reunimos para ficar discutindo Bíblia. Nós nos reunimos realmente para ler a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso memorial, é aquele que foi escrito para nós não nos esquecermos. Nós não podemos esquecer de Bíblia. Irmãos, é precioso ver irmãos que falam a palavra de Deus assim, flui, eles decoram a palavra de Deus, é precioso. Que essa é a palavra de Deus. Então, Deus nos fala através das Escrituras. Deus nos fala através dos irmãos, mas nos fala através das Escrituras. Então, o versículo 3 diz assim, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, irmãos, João nos escreveu a nós que já somos crentes, para saberdes. Então, nós podemos saber que nós temos vida eterna. Nós não precisamos entristecer como aqueles que se entristecem diante da morte. Nós não precisamos nos amedrontar diante dos terrores da morte desse mundo. Nós temos uma fé e uma viva esperança. Nós sabemos que nós temos vida e vida eterna. Ela foi perdida lá no Éden. A vida foi perdida. A morte entrou lá no Éden. Mas o Senhor Jesus nos trouxe a vida. E hoje nós temos aquele que é a videira verdadeira, aquele que é a própria árvore da vida, que é a própria vida. E hoje nós sabemos que nós temos a vida eterna. Nós cremos nele, nós cremos no nome do Filho de Deus. Amém. Graças ao Senhor.